galera, beleza, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de arquitetura Flutter. Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês um refactor que eu fiz em um projeto real. Que projeto que é esse? O projeto é o nosso Movie App. Para quem não conhece esse projeto, ele foi o último de 3 projetos da nossa trilha de Flutter básica aqui do canal. Então eu tenho uma playlist do canal com acho que com 30 vídeos sobre Flutter, do início até realmente a gente entregar uma aplicação. Essa foi a última aplicação, é um Movie App, então é um aplicativo onde a gente consegue exibir uma série de filmes. E vamos ver como que esse refactoring aconteceu, ok? Então, para começar eu começo tendo o nosso Core Layer. O Core Layer, recordando, é a camada onde eu vou ter tudo que é compartilhado por todas as minhas features, ok? Então tudo que é cross-platform, tudo que é cross para todas as features vai ficar aqui dentro, ok? Então eu tenho um utils aqui, ó, onde esse utils ele tem o request image e o request move list. Bem simples. O próximo cara, eu tenho uma camada de domínio que ele tem um serviço. O serviço se chama HTTP Service, ok? Então, ele é um contrato, ou seja, uma classe abstrata, e esse contrato ele tem um único método que se chama GET. O GET espera um path e um query parameters que não são obrigatórios, eles são opcionais, ok? Muita atenção nisso. E esse nosso GET, eu só coloquei ele porque ele é a única coisa que a gente está usando nessa aplicação. Se eu tivesse algum outro, seja um post, um put, um delete, eu colocaria aqui dentro dessa minha service de HTTP. Qualquer um que implementar essa service de HTTP vai ser capaz de me fornecer o cara responsável por realizar as nossas chamadas, ok? E aqui na minha camada de data, que trata dos dados, eu tenho a implementação desse cara. A minha primeira implementação é para o DIL. Então, o DIL, o nosso conhecido aí, lib de HTTP, então ela implementa HTTP Service, ela faz aqui a inicialização do DIL com o late, ou seja, vai ser tardiamente inicializado o DIL. Então, no construtor, quando esse cara for criado, eu atribuo ao DIL algumas configurações, ok? Então, eu passo aqui o base URL e algumas headers e a minha configuração do Barry Authentication, para mim bater nessa API lá no tmoves.db. E eu também faço o override, ou seja, a implementação do GET, que está aqui na nossa interface, ok? No nosso contrato. Implementando ele, eu só passo e devolvo a responsabilidade para o DIL. Beleza? Perfeito. Dessa forma, o DIL agora, ele implementa HTTP Service, ou seja, ele está de acordo com o nosso contrato, e no futuro, se eu quiser tirar o DIL e colocar, sei lá, o HTTP, o UNO, que é a nova proposta ali da Flutterando, posso colocar que esse cara vai funcionar perfeitamente, eu só reescrevo a classe de implementação, eu não preciso alterar mais nenhum lugar da minha aplicação. Legal, né? O próximo cara que a gente tem aqui, agora eu apliquei os conceitos de injeção de dependência que a gente já aprendeu, certo? Então, eu trouxe para dentro da nossa aplicação o getIt. Então, o getIt eu criei um método, uma classe chamada inject, uma classe estática chamada initialize, e essa classe, ela recupera uma instância do getIt. O getIt é um singleton, ok? A gente já viu isso, ó. Acessa o singleton da instância do getIt. Faço a injeção aqui do primeiro módulo, que é o core. Então, minha interface HTTP Service, ela vai fornecer a implementação de um DIL HTTP Service IMP. O próximo cara, eu tenho um data source, repository, use case e controllers. Então, a gente sempre vem de trás para frente, ok? Data source, nossa camada mais externa, aquela que vai falar realmente com o mundo externo. Então, ela tem aqui um contrato que é o getMovesDataSource. Ela tem um decorator aqui em cima, que daqui a pouco a gente chega nesse decorator. E eu tenho também uma implementação do remoteDataSource, ok? Ele recebe aqui uma instância que nada mais é do que o nosso HTTP Service. Logo em seguida, eu tenho a mesma coisa para o getMovesRepository. Ele recebe a implementação do repository e recebe um data source. Mesma coisa para o use case, mesma coisa para o controller. Beleza? Então sempre
abstração e implementação, abstração e implementação. Perfeito? Então, esse é o nosso contrato. O nosso container de injeção de dependência, a gente inicializa ele aqui agora na linha 7. Então, antes do run app rodar o nosso app, a gente já inicializa todas as injeções necessárias. Beleza? É a única alteração aqui. Aí agora a gente vem para features. Dentro de features, nossa primeira feature, e a única por enquanto, mas já isso vai mudar, é a move. Então, o move, a gente vai começar do nosso domínio, ok? Lembra, a gente está falando de Clean Architecture. No Clean Architecture, o centro da nossa aplicação é o domínio, é a camada mais interna. É aquela que é menos volátil, onde menos vai ter alterações, ok? E o que essa camada tem? Ela é aquela camada que trata nossas regras de negócio. Então, a gente começa pelas entidades. Eu tenho duas entidades aqui dentro a princípio. Eu tenho Move Entities e Move Details Entity. Vamos ver cada uma. Na nossa primeira, Move Entity, eu tenho todos os parâmetros necessários e o construtor faz a inicialização e o populamento desses parâmetros, ok? Então, eles são todos required, ok? E eles são nomeados. Olha as chaves aqui. Então, toda vez que você vê um parâmetro dentro de chave como required, significa que ele é obrigatório, porém ele é nomeado. Isso facilita a leitura do nosso código, ok? Porém, note que aqui na linha 32, eu tenho uma lista de Move Details Entity. E eu também faço o import de outra entidade aqui dentro. O que isso significa? Recordando que entidades, como elas estão no mesmo layer, na mesma camada, elas podem conversar com suas camadas irmãs, desde que estejam dentro do mesmo layer da mesma camada. E é muito importante a gente também reparar que as camadas mais internas não conhecem as externas, porém as externas conhecem as internas. Beleza? Nossa Move Details Entity é a mesma coisa, porém ela tem um toString que ela imprime aqui a assinatura desses parâmetros, ok? A gente utiliza isso aqui no futuro. E não tem problema o toString ficar aqui dentro. Nada mais do que ele é a regra realmente, o print, a assinatura desse nosso objeto. A nossa próxima camada é o Use Case. O Use Case é a camada que faz nosso caso de uso, ok? Vai ser ali que o usuário vai fazer alguma coisa. Aqui eu tenho o getMoves. O getMoves, como o nome já diz, ele pega filmes, ok? Então eu tenho o nosso contrato. O nosso contrato é uma classe abstrata, ok? getMoves UseCase. Ele devolve para mim uma feature de Aether. Lembra que a gente estudou um pouquinho do Dart-Z e programação funcional? O Aether, ele é um cara que fornece para a gente ali a tratativa tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. O que isso significa na prática? No lado esquerdo eu tenho uma exceção e no lado direito eu tenho o resultado esperado. Então, dessa forma, eu sempre vou tratar tanto se vinha uma exceção quanto se vinha o sucesso. Assim eu não perco, se acontecer alguma exceção, eu não perco o poder de fornecer esse feedback para o nosso usuário, ok? Utilizo aqui a interface Calable. Beleza? Tenho a implementação desse cara. Então, eu estou implementando o use case, agora é o use case imp de implementação. Ele recebe via inversão do controle de dependência, ok? Quinto princípio do Solid, o nosso move repository. E esse cara, ele é um contrato. Se a gente olhar aqui o import, ó, vem tudo fora o Dart-Z, que foi o único cara que a gente resolveu confiar na nossa arquitetura, ok? Tudo vem de dentro da camada de domínio. Estou dentro do meu domínio. Meu domínio conhece domínio. Ele não conhece camada de data e presentation, ok? Então, ele chama aqui o repository. Esse repository, ele é uma classe abstrata, ó, então não importa para mim quem vai implementar. Eu só tenho que executar o meu contrato. Então, ele vai executar o contrato e ele já vai retornar o resultado do repository. O nosso contrato, bem simples, getMoves repository, ele devolve uma feature com Aether de exception e uma moved entity. Agora, a gente já viu toda a nossa camada de domínio.
Então ela sabe realmente como buscar um usuário através do get moves, como buscar um usuário, como buscar um filme através do get moves use case. Ela tem um contrato de repositório e ela tem as entidades. Ela não conhece uma API, ela não conhece Firebase, ela não conhece nada, nada, nada. E aí, na camada de data, a gente começa a fornecer essas informações. Nossa primeira camada, então, implementação agora do repository. Então, camada de data cuida de dados. Então, ela vai implementar o repository, ok? Então, eu implemento aqui o nosso getMoves repository. Ó, eu venho lá do domínio agora. Por quê? Porque a camada de data está em cima da camada de domínio. Ou seja, ela conhece as camadas embaixo dela. Porém, ela não conhece camadas como, por exemplo, a de presentation, beleza? Que estaria de outro lado. Então, ela consegue acessar o domínio e tudo que está dentro de data. Então, agora eu faço novamente, eu aplico a nossa quinto princípio do Solid, da inversão do controle de dependência, beleza? Injeto o contrato de um data source aqui dentro. Quem criar o getMoves repository imp vai ter que fornecer essa implementação para mim. Beleza? Chamo aqui novamente, na linha 12, aguardo com await, porque esse cara é uma feature, e ele vai me retornar uma exception ou move ent dentro de um waiter. Beleza? Nosso próximo cara é o data source. E o nosso data source, a gente tem o contrato, ok? Então, o nosso contrato é super simples. getMoves data source, então é um data source que retorna filmes, ok? E ele pode me retornar uma exception ou um move ent, beleza? E agora vem dois requisitos aqui bem interessantes. Eu tenho, então, uma busca remota e uma busca local. E ambas trabalham de forma paralela e junta. O que isso quer dizer? Em algum momento, a conexão da minha aplicação cair, eu passo a buscar localmente. Se não, eu sempre busco remotamente. Ou seja, eu tenho um cache na minha aplicação, eu tenho um banco de dados que salva todas as nossas consultas. Vamos ver como que a gente resolveu isso. Então, aqui no nosso Remote Data Source, a gente faz a implementação do getMoves Remote Data Source imp, implementando, ok, nosso contrato. A gente faz a inversão novamente e injeta aqui o HTTP Service. Aqui a gente não sabe se é DIL, a gente não sabe se é HTTP, se é UNO, se é qualquer libHTTP, a gente não importa. A gente só sabe que a gente tem um serviço de HTTP, ok? É só isso que a gente precisa, a gente não liga para a implementação. Package é só detalhe. A gente realmente não quer saber que package a gente está usando, ok? Tenham sempre isso em mente. Package é detalhe. O desenvolvedor, ele que sabe utilizar package, ele não sabe desenvolver, ok? Então isso é muito importante. E aqui eu tenho, então, a implementação desse nosso cara. Como eu estou no data source, o data source vai chamar uma API ao mundo externo. Eu não sei se essa chamada vai ser completada, se vai dar uma exceção, se vai dar algum erro, se minha internet vai cair, tudo isso pode acontecer, correto? Então eu envolvo num try-catch. O try-catch vai garantir para a gente que, se essa tratativa não acontecer com sucesso, eu retorno aqui no catch essa determinada exceção, ok? Então, primeiro, eu aguardo 3 segundos. Por que eu aguardo 3 segundos? Meramente didático, porque eu quero dar um loader lá na minha tela, ok? Para simular que essa requisição vai demorar. Chamo o HTTP Service, chamo o ponto .get. Lembra que esse nosso contrato aqui, ó, ele tem o get, ok? Ou seja, ele sabe fazer uma busca do tipo get. Passo a nossa API para dentro dele, lá do nosso utilitário. Se vier sucesso, ó, eu tenho um result aqui. Esse result é do tipo response dynamic. Agora eu tenho o move DTO from JSON. Então eu chamo o move DTO from JSON, passo o result data, ok? Então o dado do nosso resultado, e ele vai me fazer o from JSON. Então veio o JSON, esse cara aqui. Ele vai popular e vai retornar aqui uma move ent, que é o que a gente espera. E se der tudo certo, eu devolvo isso no lado direito da minha aplicação, ok? Que é o lado que espera uma move ent. Se der uma exceção em algum requisito aqui, seja no from JSON,
seja na chamada HTTP, qualquer coisa que falhar, vai cair no catch, e aí eu devolvo no lado esquerdo uma exception falando que ocorreu uma falha no data source, ok? Então esse é o nosso remote data source. E agora o nosso local data source. Aqui é onde a brincadeira começa. Para quem estudou e fez esse projeto do Move App junto comigo lá no curso de Flutter básico, as últimas 9 aulas dessa playlist aqui do canal, viu que eu trouxe uma técnica, um design patterner muito famoso, esse design pattern, muito importante, muito pouco utilizado, mas que é muito legal, que é o decorator, ok? Então agora, antes eu estava aplicando o decorator em cima do repository. Agora eu apliquei o decorator na nossa camada de data source, porque no Clean Architecture o nosso decorator ele vai interagir, ok? Através de um cache. Esse cache é do nosso data source, beleza? Então como ele funciona? Eu tenho aqui um novo tipo de classe que ela também vai fornecer para a gente aqui alguns padrões. Então esse é o nosso decorator, é um getMovesDataSource decorator. Ela implementa o nosso getMovesDataSource e ela também recebe via inversão do controle de dependência esse nosso data source, ok? Esse mesmo que ela implementa, ela também recebe. E no nosso override desse objeto, eu somente retorno o nosso getMovesDataSource executando a interface calable dele, ok? Se isso aqui ficar esquisito, busquem estudar um pouquinho sobre Decorator Patterner, ok? Ele é um dos padrões lá do livro do Goff. E aqui eu tenho a implementação desse decorator, e agora aplicando o nosso cache. Como que funciona? Normalmente eu faço a implementação do nosso contrato, certo? Aqui eu faço a extensão do nosso decorator. Então eu tenho getMoves local, ou seja, porque é local, estou pegando do cache, data source decorator imp, estendo o nosso getMoves data source decorator, aquela classe ali que a gente acabou de criar. Passo aqui via construtor, ele recebeu o getMoves data source. O que significa? Que alguém vai ter que passar para esse nosso decorator local o contrato de um data source, beleza? E eu passo para o super, então para o construtor do nosso decorator, esse nosso contrato do getMovesDataSource. Ele vai obrigar a gente a fazer o override, então, da nossa interface de calable, que é o cal, e aqui é onde toda a mágica acontece. Então, eu chamo lá o super, lembrando que agora o super é o nosso decorator, ele tem aqui a interface calable, que sabe buscar de um data source, ó, sabe buscar aqui de um data source uma move entity, então é isso que está acontecendo. Aguardo esse resultado. Assim que ele voltar, eu faço um fold, ok? Se vier um erro, eu retorno então agora no lado direito, então no lado de sucesso, buscando do meu cache, get in cache. Já eu explico o cache. Se vier sucesso, eu salvo no meu cache esse resultado, ó, ele é uma move entity, e retorno no lado direito esse resultado. Então, aqui eu sempre devolvo sucesso, independente do que aconteça. Ou vai ser da minha API e eu vou salvar no cache, ou eu retorno através do meu cache. Como que o cache aqui funciona? Eu utilizo o Shared Preference, que é uma lib muito simples de chave e valor, ok? Não vou entrar no mérito dela aqui agora, porém ela resolve o nosso problema para esse momento. Recupero aqui a instância do Shared Preference, então quando eu vou salvar no cache, ele recebe um move entity. Esse move entity, eu faço o toJSON desse cara, ok? E aplico o JSON encode, que vai virar uma string do nosso objeto no formato de um JSON. Salvo no nosso shared preference com aqui moves cache e printo aqui salvou no cache. Simples, simples, simples. E como eu recupero do cache? Para recuperar do cache, eu recupero a instância do shared preference, pego através agora do getString, passando a nossa aqui, ó, é mesmo aqui, move cache, ok? Faço agora o contrário do encode, faço o decode do nosso JSON, aplico o JSON no from JSON, lá do nosso DTO, ele vai me retornar uma move entity,
Faço o print aqui, ó, recuperou do cache os filmes, faço o toString desse cara e retorno para trás o MovieEntity. Ele vai me retornar aqui e eu retorno para o lado direito esse resultado. Muito legal esse nosso data source, por quê? Porque minha aplicação não importa lá na frente de onde que está vindo, se está vindo do local ou se está vindo do data source. Eu não preciso mexer em nada, absolutamente nada para isso aqui funcionar, ok? Faltou um outro cara aqui explicar para vocês os nossos DTOs, Data Transfer Object. Expliquei sobre eles aqui no canal, ok? O Move DTO, nosso primeiro cara, e aqui eu aplico um padrão um tiquinho diferente, ok? Eu utilizo extensões, ok? Extensões do Dart mesmo. Eu poderia estender minha entidade, falar que o meu DTO também é uma entidade, ou eu posso criar uma extensão e adicionar a MovieEntity a nível de MoveDTO com uma classe estática que é o FromJSON. E é isso que eu faço aqui, ok? E eu também tenho um toJSON. Por que que isso aqui, David, fica dentro da camada de data e não da camada de domain? Minha camada de domain, ela não foi criada para montar dados que vêm de uma API. Ela não sabe o que é JSON. Ok? O meu domínio, ele só sabe regra de negócio. ToJSON e FromJSON são regras a nível de montagem de API, beleza? Isso é muito importante. Então, por isso que isso fica na minha camada de data, beleza? Para o meu Movies Detail e DTO, eu tenho a mesma coisa. Tenho um ToJSON e um FromJSON. Simples, simples, simples. E ambos são extensões da minha entidade. Então, é como se eu pegasse minha entidade e atribuísse a ela, só que somente na minha camada de data, ok? O ToJSON e o FromJSON. Então, é isso que acontece aqui. Agora, a gente vai para a nossa camada de apresentação. Então, na nossa camada de apresentação, eu tenho aqui 3 layers. Controllers, DTOs novamente, só que agora DTOs de apresentação. E eu tenho minha UI. Minha UI tem mais 2 layers ali que são as pages e widgets. Já já a gente vê cada um. Vamos começar pelo DTO. No nosso DTO, ok? Ele também é uma extensão da minha entidade, porém ele vai fornecer algo que eu só utilizo na minha camada de apresentação. Minha camada de data não precisa disso. Minha camada de domain não precisa disso. Somente na camada de apresentação. E é por isso que a gente cria o nosso copyright aqui, o nosso copyread. E ele recebe como parâmetro nomeado uma lista de movies, ok? E ali retorna uma movie entity. Então aqui eu retorno a movie entity e eu faço esse padrão. Esse padrão também é um design patterner conhecido como prototype, ok? Onde eu consigo copiar um determinado objeto. E aqui eu devolvo lista de movies, se ele tiver, se não, eu devolvo o que ele recebe aqui em cima, beleza? Muito simples também. E o nosso controller, David, como ele funciona? Então agora o nosso controller da camada de apresentação, ele conhece todas as nossas camadas de domain, ele conhece tudo que está para dentro de presentation. Lembra da pirâmide do Clean Architecture, ok? E ele conhece o nosso DTO, que está aqui dentro. Voltei um nível, né? Estou aqui, volto um para trás, acesso o DTO, pego o Move DTO. Para a gente ter o copyread, que está aqui embaixo. E como que ele funciona? Ele recebe via construtor, então, um getMovesUseCase. Assim que esse cara é construído, ele faz um fetch, executa o método fetch. O método fetch, então ele é um método async, então ele é um feature, retorna uma feature, pode ser uma feature de void, ok? Ele vai lá no nosso use case, chama ele, faz o await para guardar o resultado, vai devolver um waiter ó, de uma exception ou move entity, faço fold desse cara, ou seja, pego o meu waiter e vou olhar tanto para o lado esquerdo quanto para o direito. Então eu vou olhar para a falha e vou olhar para o sucesso. O que eu faço com a falha e o que eu faço com o sucesso? Primeiro com a falha. Então a falha é uma exception. Eu faço um debug print error.toString. Se vier sucesso, moves.value recebe sucesso, que é uma move entity, ok?
E eu atribuo aqui, eu tenho uma variável que é moveCache, ok? Eu atribuo movesValue, que esse mesmo cara aqui em cima. Poderia ser o success aqui também, daria na mesma. Eu tenho duas variáveis, a primeira utilizando o Value Notifier. O Value Notifier a gente já estudou aqui no canal, tá lá no Flutter básico também. É com ele que a gente utiliza a reatividade, ok? Então o Value Notifier, ele é do tipo moveEntity, opcional, e ele inicializado como nulo. E eu tenho aqui um moveEntity também, que é shed, que ele não foi inicializado com nada e ele nem é reativo, ok? Eu tenho o onChanged, e o onChanged a gente utiliza na nossa busca, no nosso filtro. Como ele funciona? Ele recebe uma string, chamada de value, ele cria uma lista de movesDetail entity, chamada list, ele pega o nosso cache de movies, esse que foi preenchido aqui no fetch, pega a lista de filmes que tem dentro desse objeto, ó, lista de movies detail entity, e ele faz um where. O que esse where faz? Então, para cada objeto, para cada index aqui do moveDetails entity, eu vou fazer um toString.toLowercase, ou seja, eu pego a assinatura daquele objeto, passo para tudo para lowercase, para não importar o que vai vir. Eu verifico se contém o valor que o usuário digitou em lowercase. O que isso quer dizer? Pego todo o meu objeto da lista, verifico se o que o usuário digitou está dentro daquele toString. Se tiver, eu filtro através do where e atribuo isso a um toList, a uma lista. Ou seja, o meu objeto de lista vai ter tudo que conter o que o usuário digitar. Beleza? Eu aplico agora o copyWith, que está aqui, que a gente criou dentro do nosso DTO, que a gente só utiliza na camada de apresentação, na Presentation Layer, por isso está aqui dentro, e clono todo o objeto, só que agora nossa list movies recebe a nova lista que foi criada aqui, ok? Atribuo isso a movies.value, aqui do Value Notifier, e ele já atualiza a minha tela dinamicamente. Beleza? É isso que o onChanged faz. Esse é o nosso controller, bem simples. E como a page é criada? Então a gente chega na homepage. A homepage é um stateful widget. Ele tem um late final aqui, que é o nosso controller. O nosso controller no initState, ele recebe a instância aqui do getIt, do moveController. Então eu recupero lá do injetor de dependência o moveController. E aí nossa page, eu não vou entrar no detalhe, é super simples, mas quem quiser ver o detalhe, tá aqui no canal, na playlist de Flutter básico, ok? Flutter nível 1, se não me engano. É o último projeto, tá lá nas aulas finais. E aqui eu tenho todo o layout, realmente, de como eu monto minha page, passando aqui, ó, dentro do meu controller os filmes e tudo mais. Eu tenho minha listagem aqui no final, ó, da moveEntity, blá blá blá. Tem o meu detail aqui também, ó, a página de detalhes de cada filme. E eu também tenho um widget bem simples. Então, o widget ele recebe um movies detail, ok? E ele cria aqui algumas informações e blá 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 de cada filme, beleza? Então, para essa aula era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Qualquer dúvida, me pinga aqui no canal. Pode ser também lá no LinkedIn, respondo sempre lá, ok? E o que a gente vai ver agora a partir da próxima aula? Tenho mais uma aula onde eu vou responder todas as perguntas de Clean Architecture através de um post que eu fiz lá no LinkedIn. Depois dessa aula de respostas, ok? A gente vai começar a aplicar micro front-ends. Então eu vou fazer uma introdução a micro front-ends, parte teórica, porque é importante vocês terem essa base. E logo em seguida, nesse projeto aqui, que eu não vou versionar ele no GitHub, porque eu não quero que vocês copiem. Eu quero que vocês entendam os conceitos. E logo em seguida, então, a gente vai aplicar micro frontends nesse projeto, vai criar uma tela de login, vai vincular lá com o Firebase, vai ter login através do Firebase, vai ter push notification, vai ter várias coisas com micro frontends, ok? E a gente vai quebrar essas regras de várias formas.
Vamos começar com o monorepo, depois partir para o multirepo, depois talvez colocar um package ou outro para facilitar, mas a gente vai ver no andar da carruagem. Então, valeu galera, até a próxima, falou e é nóis!